Queridos irmãos, o nosso saravá fraterno, 100º, 70º episódio do projeto Conversa Franca de Umbanda e o 53º falando sobre mediunidade comportamental. E hoje um tema de grande importância, gente. Nesse episódio vamos falar do perdão e mostrar o quanto é raro, mas muito raro mesmo, perdoar alguém ou a si próprio, né? E aí, como é sabido e repetido a exaustão, a gente já ouviu isso várias vezes, né, gente? Errar é humano, mas perdoar é divino. Olha que bacana, né? Gente, a gente precisa parar e pensar o seguinte, que errar, todos nós erramos. Faz parte da condição humana. E aos que, como você, saem feridos de um processo, cabe a decisão de perdoar ou não o humano que errou. Vamos falar sobre isso? Mas olha, reconheço, perdoar realmente não é fácil. E esquecer, então, é quase impossível. E aí, quando se diz perdoar é divino, é porque é absolutamente necessária uma grandeza de coração, né? Uma sublimação, para que você possa oferecer o perdão. Mas sabendo que se você optar por perdoar, eu não tenho dúvida, você vai se sentir mais feliz. Além do que, você vai mostrar o seu caráter. Mas espera aí, caráter? Como assim, Luiz Fernando? Olha só, tenha em mente que só os fortes conseguem perdoar. Só um coração bom se encontra numa sagrada condição para perdoar com sinceridade e seguir em frente. E aí eu quero propor o seguinte: vamos analisar as realidades envolvendo as faltas que são por nós cometidas, né? E que posteriormente poderão ser perdoadas. Vamos falar sobre isso? De um lado, a gente precisa saber que existem os erros voluntários e os erros involuntários, não é verdade? É claro que esses involuntários são aqueles que estão atrelados à nossa condição humana, né? Que são cometidos sem a menor intenção de prejudicar ninguém. Tá certo assim? Por outro lado, contudo, todavia, né? Existem os voluntários, ou seja, são aquelas faltas cometidas de forma premeditada, né? Onde existe o dolo, a vontade de enganar, aquela vontade de prejudicar o outro. Sem dúvida que existe também. Agora, vamos parar e vamos pensar. Em relação a quem foi atingido pelo erro alheio, sendo este erro voluntário ou não, eu acho que a gente não deve esquecer que muitas vezes a gente cria expectativas em relação ao outro. Você quer ver só? Sem a gente perceber, a gente acaba construindo um castelo de ilusões em relação a outra pessoa. Olha aí. Isso muitas vezes pode não se confirmar, já que o outro ser humano, será que ele vai estar no estágio idealizado pelo nosso mental? E aí eu pergunto, como é que eu posso exigir de uma pessoa aquilo que ela não pode dar? Alguém dá alguma coisa que não dispõe? É verdade ou não é verdade, gente? Quando isso acontece, a esse castelo de ilusões que a gente construiu, né? Aí ele desmorona. Por quê? Porque a outra pessoa não está acostumada ou não está preparada para nos dar o que nós queremos, e aí, em consequência, vem o quê? Ressentimentos, mágoas, desilusões, ódios,
entre outros sentimentos, gente, que só vão nos fazer mal. Agora que a gente já falou sobre quem praticou o erro, né, e também aquele que foi atingido, vamos também algumas considerações sobre o ato de perdoar. Vamos parar e pensar, né? Vocês sabiam, e dentro de uma visão espiritual, vocês sabiam que os amigos espirituais nos dizem que aquele ser humano que erra pode estar, na verdade, nos pedindo ajuda? Olha que coisa, gente, né? Pessoal, todos os ensinamentos da espiritualidade são para serem utilizados em nossas vidas. E o perdão é uma das mais belas provas da nossa confiança nas soberanas leis espirituais. Eu acho, gente, que é fato que a lição do perdão talvez seja das mais difíceis da gente assimilar e da gente colocar em prática. Porém, ela é uma regra de felicidade. Quem se equivoca, quem se arrepende, eu acho que necessita da oportunidade de uma redenção, né? No tocante ao astral superior, todo aquele que se levanta de uma queda, eu não tenho a menor dúvida que encontra apoio numa parte espiritual. E aí Zambi Maior, nosso Criador, jamais desampara filho algum e sempre haverá um lugar para aqueles que retornam e desejam avançar. Vamos pensar nisso, vamos ser agentes do perdão. É claro, né, que no cotidiano a gente se depara com situações que realmente põem à prova a nossa conduta. São aqueles olhares de desprezo, de inveja, aquelas palavras que nos ferem, que nos humilham, que nos magoam, né? As indelicadezas, né? Aqueles gestos que nos perturbam, que nos ofendem, né? São também aquelas atitudes contínuas de omissão, de abandono dos deveres, de opressão, né? Que muitas vezes acontecem entre irmãos, casais, pais, filhos. Tudo isso vai se somando e se transformando em imensas mágoas. É comum também a gente ver famílias desestruturadas pelo cultivo da raiva, do rancor, da indelicadeza. Enfim, meus irmãos, eu acho que a gente vê com frequência, né, relações se esvaindo pela ausência do perdão. Gente, seja qual for a gravidade do ato infeliz que possa nos atingir, eu acho que a gente deve se colocar no lugar do outro, né? Daquele que nos fere, daquele que nos magoa, né? Porque se a gente está sendo atingido por alguém, com certeza esse alguém, ele pode estar enfermo, ele pode estar precisando de ajuda. E aí, como é que a gente vai agir diante daquele que nos ofende? Primeira coisa, vamos entender que nosso instinto, olha só a dica que eu vou dar para vocês, o nosso instinto, ele é muito mais rápido do que a nossa mente. Olha aí. Se a gente age por instinto, a nossa reação pode ser assim imediata e desastrosa também. Mas se a gente for pela nossa mente, veja bem, a gente ainda vai ter ainda um tempinho lá, alguns segundos, para pensar aquilo que a gente vai fazer, né? Precisamos entender que quando a gente procede da mesma forma que o outro que nos atingiu, né? A gente entra na sintonia do outro. A gente revida, seja com palavras, seja com atitudes. Vamos estar deixando que o outro possa ditar a nossa conduta. Na verdade, a gente vai estar, nós vamos estar nos equiparando àquele que cometeu o gesto desequilibrado. Meus irmãos, trabalhar o perdão ao próximo, assim como o auto-perdão, é um exercício diário que nós podemos nos propor. Todos nós somos capazes de perdoar.
Não vamos nos esquecer de que, por diversas vezes, não é que nós é que estamos naquele momento ali querendo ser perdoados, porque a gente também comete faltas. Temos que começar relevando e perdoando aquelas leves ofensas, para que quando a gente estiver, então, preparado, né? Quando a gente se deparar com situações mais delicadas que nos exijam essa virtude, a gente tenha condições de perdoar. Não vamos nos esquecer de São Francisco de Assis. É perdoando que se é perdoado. Finalmente, meus irmãos, não vamos esquecer que perdoar também é doar. Quando a gente perdoa, a gente está doando entendimento, doando paciência, compreensão, além do amor que nos purifica. O esquecimento das ofensas é próprio de uma alma elevada. Perdoar acalma, liberta, traz paz, traz harmonia às nossas vidas. O verdadeiro perdão é aquele que vem do coração e não apenas dos lábios. Vamos fazer hoje um convite interno para a gente deixar que o perdão triunfe sobre a mágoa e sobre o ressentimento. E aí eu queria lembrar a vocês uma frase bíblica, né, de Jesus, quando ele estava lá naquele Calvário, depois de ser maltratado, depois de ser vilipendiado, de sofrer toda a sorte de atrocidades, Jesus olha para o céu e diz: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Essa frase nos mostra que Jesus, por mais que ele tenha sido ofendido, maltratado, violentado, ele jamais se sentiu ofendido com tudo que ele passou no seu martírio. Pensem nisso e fiquem com Deus. Meus irmãos, se vocês gostam dos vídeos que são publicados neste canal do YouTube do Templo Estrela do Oriente, não se esqueçam, inscrevam-se no nosso canal. Depois, se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o like e, por último, aperte aquele sininho, porque todas as vezes que tivermos um novo vídeo, você será avisado. Muito obrigado!